Novo chamando o Gabriel. Opa, entrou o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Tudo bom? Tivemos umas dificuldadezinhas técnicas. Primeiro, gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal. E eu vou começar com uma pergunta minha, que é o seguinte. Se fala muito num quadro desse de vírus, se fala muito sobre sistema imunológico. E aí a gente ouve que tem que manter as horas de sono adequadas, uma alimentação saudável, controlar o estresse, praticar exercício físico, tomar vitamina. Então, assim, o que você... Boa noite, se apresenta, por favor, pessoal, e me diz o que você pode dar de dica, em primeiro lugar, sobre como fortalecer o sistema imunológico. Oi, Lau. Boa noite, moçada. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sei que o momento é complicado para todo mundo. E já dando sequência ao que o Lau falou e sobre essas dicas, do problema faço uma oportunidade. Então, a gente tem muita coisa que pode fazer nesse momento difícil para minimizar os riscos para a nossa saúde. Sistema imunológico depende de um corpo pronto para combater. Isso inclui boa alimentação, não é ficar pedindo pizza toda noite, nada contra pedir na alimentação e não necessariamente na suplementação com vitamina. Uma das coisas que eu vi procurando álcool gel é que acabaram com as vitaminas na farmácia, e de maneira desnecessária, porque boa parte das vitaminas que a gente precisa vem da alimentação. Nas frutas, verduras, legumes. Exatamente. Frutas, verduras, legumes. Não esquecer da proteína para o bom combate, do carboidrato, que é energia, e sempre de um pouquinho de gordura. É aquela alimentação equilibrada, regrada, com os horários. A gente precisa tomar muito cuidado nesse período de inatividade forçada para não transformar numa inatividade exagerada. Começar a dormir demais, começar a ficar muito tempo deitado, é muito ruim para a saúde. A gente precisa se movimentar, a gente precisa dormir adequadamente, mas na hora correta, não quebre a sua rotina de horário e se movimentar, gente. Esse é um segredo importante para a boa saúde. Você Gabriel, fica horas... Uma coisa. Claro. Eu, no começo da quarentena, né, eu pessoalmente, eu queria fazer de manhã, quando eu acordo, eu faço um alongamento, uma meditação para despertar assim, tal, e tomo banho, me barbeio, igual se eu fosse sair, mas fico vestido trabalhando em casa. Aí, inicialmente, eu tinha programado que 1 hora do dia eu ia praticar o meu esportezinho, uma série de flexões, umas coisas assim. E, na prática, toca o telefone, entra um e-mail, tem que responder o negócio. Eu vi que eu não disponibilizava de 1 hora contínua para fazer minha prática física. Aí eu baixei um app que tem várias sériezinhas de mais ou menos 7 minutos de exercício, que eu faço 4 vezes espalhado ao longo do dia. Cada hora que o app tem lá membro superior, umas flexões, coisa inclinada, tal. E o que você acha de quem não tem tempo de fazer, bloquear 1 hora inteira para fazer exercício, usar algum desses apps de condicionamento que te dão ao longo do dia 4 séries? Até aproveita e faça pergunta para mim mesmo para saber se eu estou fazendo certo. Então, a primeira coisa, Lau e moçada, é qualquer coisa é melhor que nada. Se você fizer 7 minutos uma vez no dia, é melhor do que você não fazer nada. Mas, obviamente, quanto mais exercício, melhor. A própria OMS, a American College of Sports Medicine, preconiza 150 minutos, no mínimo, semanais distribuídos. É pouco. Isso deveria ser de atividade aeróbica. Fazer aeróbica confinado é bastante difícil. Fazer um fortalecimento, como você está dizendo, é bem melhor do que nada. Eu estou pulando corda também, que foi a única coisa que dá para fazer dentro do apartamento. Então, você consegue. O problema é que eu vou pegar o mortal comum como eu não consigo pular corda. Então, pode não ser... Quem consegue, ótimo. Quem consegue caminhar porque tem uma área boa dentro da casa, melhor ainda. Quem consegue trotar na casa, excelente. Sem deixar de lado a musculação, que pode ser usando o próprio corpo, como você disse. Então, você pode usar app, pode usar o seu personal, quem tem oportunidade de ter personal, um educador físico, fazer a aula online, porque... A minha academia também está fazendo aulas online, mas eu tenho feito mais as de alongamento e yoga. Gabriel, estão perguntando de app. Você tem algum para indicar? Pessoal, eu pesquisei aleatoriamente, depois eu posso pôr no Stories o link do que eu estou usando. Mas tem muitos à disposição e eu não tenho
qualificação para recomendar algum. Você tem algum, Gabriel? Então, Lau, aí eu vou preferir, como se diz, eu vou preferir me abster, porque eu vi muita coisa boa, mas vi muita coisa ruim. E o que Entendi. funciona para uma pessoa pode funcionar muito mal para outra, por causa de Perfeito. limitações físicas. Eu ainda sou, quer dizer, eu sou um parceiro dos educadores físicos. O médico do esporte não funciona bem sem o educador físico. E eu vejo alguns educadores dando dicas para grupos específicos. Pode escolher um app, mas lembre-se de olhar se você tem alguma restrição. Então, eu vejo muita gente, particularmente no grupo de risco, que tem problema de coluna, que já tem idade, e estão fazendo flexão de perna sem nunca ter feito na vida. É a pior Daí vai coisa se que machucar, vai precisar de hospital para uma É. extensão muscular, um problema ortopédico, vai precisar de um hospital no momento que os hospitais estão sobrecarregados. Então o pessoal se poupa, não faz que nem o meu filho, que é atleta de 16 anos de idade, foi dar um salto mortal e quebrou a clavícula Pois é. no meio desse perrengue de quarentena, né? Foi o Luca? O Lourenço, mais velho, cabeção. Não é hora para invenção, gente. Não é hora para estrepolias. É hora para se preservar, manter a musculatura, é claro, especialmente a musculatura abdominal e das costas. Olha, o simples fato de você sentar 90 graus, quando você trabalhar sentado, joelhos 90 graus, bumbum 90 graus e coluna 90 graus firmando, já é um mini exercício. É óbvio que mais do que isso, melhor. Mas não deixar aquela postura de quem está sofrendo. Não, e às vezes você está dentro de casa, daí você vai lá e pega o laptop no sofá, ou trabalha um pouco na cama de manhã, você acaba jogando, né, amolecendo a musculatura, ficando numa condição não natural. Agora, Gabriel, entrou uma pergunta que era algo que eu tinha combinado com você, que eu ia te perguntar, mas entrou uma pessoa agora perguntando o que você acha de pessoas que continuam fazendo exercício ao ar livre. E nós, por telefone, um pouquinho antes de começar a live, tínhamos combinado que eu ia te fazer essa pergunta. Mas bacana, mostra que a gente está sintonizado nas dúvidas da galera, né? E tem uma pessoa, a K Design, lembrando o pessoal de sempre alongar antes de atividade física, que também é uma boa dica, né? Alongar e aquecer, né? Então, como você falou de ar livre, Lau, eu tenho visto, e eu não vejo problema em você fazer atividade ao ar livre, desde que você respeite o distanciamento social. Então, se você quer pedalar no lugar adequado, não no meio da rua, porque você vai ser atropelado, a turma está distraída e você não vai querer ir para o hospital, desde que você pedale numa ciclofaixa, mantendo distâncias das pessoas, desde que você corra, não em grupo, mantendo a distância das pessoas, pode ser alternativa para as pessoas que não têm espaço físico. Está na recomendação do o próprio ministro falou. Exatamente. Agora, eu não vejo problema, né, Gabriel? Por exemplo, às vezes, eu desço para pegar um pacote na portaria, um delivery, chegou um delivery de congelado aqui, eu desço no elevador, eu já volto para casa, mesmo tendo descido só no elevador e na portaria do prédio, eu já uso uma solução de água com cloro no sapato, tiro a roupa, lavo muito bem as mãos. Eu tenho ainda algumas máscaras, então eu tenho usado máscara, quer dizer, se possível, se não dá para fazer máscara caseira, né? Quer dizer, pode, mas tem que seguir as recomendações, né? Sim, você pode ir para o ar livre com cuidado, distanciado. Vou correr em dupla. Como vai correr em dupla? Se correr em dupla, no mínimo corra 2 metros da pessoa, para frente ou para trás, mas não do lado para você não causar um acidente, porque os espaços são as calçadas no momento. Então precisa tomar muito cuidado, mas eu, ao mesmo tempo, vejo um lado positivo, que é o sol. As pessoas estão ficando enclausuradas. A falta de sol não só está ligada a alguns problemas físicos, mas também a depressão. Então é importante você ver a luz do dia. Isso é fundamental. E era justamente, você acabou entrando na pergunta que eu ia fazer agora, né? Tem uma questão da saúde mental. A gente está falando muito da questão física, mas existe uma questão de saúde mental que as pessoas estão ficando ansiosas, porque é muito angustiante saber que existe um inimigo invisível lá fora que pode não só pegar a gente, isso até que a gente lida melhor, mas pode pegar pessoas que a gente ama, como nossos pais, que já têm uma certa idade. Então você tem essa questão da angústia, você tem essa coisa de ficar fechado, como você acabou de dizer, sem luz do sol, que pode deprimir um pouco as pessoas. Então o que a gente pode fazer para melhorar um pouco o astral e a saúde mental assim nesse momento? Claro, é fundamental. Se tiver, abra suas janelas,
durante o dia, é luz natural, gente. É óbvio que o ambiente é escuro, você vai precisar de luz. Mas procure não deixar cortinas fechadas, procure ventilar o ambiente. Se você tem terraço, então tem pessoas mais bem-aventuradas, tem aqueles que não têm oportunidade. Se você tem terraço, vai trabalhar no terraço, vai trabalhar ao ar livre, vai fazer sua atividade ao ar livre, mesmo que dentro do apartamento, esses exercícios. Sempre está com aquele seu copinho de água, a sua fruta por perto. A falar nisso, ó, eu estou com um suco que eu fiz de limão cortelã. Maravilha. É a maneira natural de obter vitaminas. Eu vou até te dar um exemplo ruim. Eu uso uma vitamina para refluxo, ela não tem indicação para melhorar a sua imunidade, porque não vai melhorar. E eu fui procurar na farmácia, porque tem outro composto. Está em falta. Então, não vá à farmácia para procurar vitamina. Alimente-se de coisas que tenha a quantidade. Uma simples salada com tomate, com alguns outros legumes e verduras é suficiente para suprir suas vitaminas e a frutinha diária. Quer dizer... Ô, Gabriel, a tua irmã está entrando aqui, é que você não vê as perguntas, só eu vejo aqui. Ela está falando assim, pergunta para ele sobre sorologia. O que é sorologia? Então, a sorologia, no caso da Covid, são os exames feitos no sangue para detectar a presença de anticorpos agudos que constatam a infecção, não necessariamente a doença, mas que você está infectado, ou que você já está imune ao Covid. Que é a estratégia que alguns países mais ricos usaram para poder liberar determinada parte da população, pelo que eu li, principalmente a Coreia e a China, né? Pois é. Testar maciçamente a população. O problema é que esses testes chegaram em muito pouca quantidade no Brasil. Curiosamente, você encontra eles na iniciativa privada, só que a gente não sabe determinar qual é a... Gabriel, desculpa, só uma coisa. Sua sobrinha entrou aqui para avisar que seu pai está nos vendo. Um grande abraço ao seu pai, que eu vi, acho que a última vez que eu vi, nós trabalhávamos ainda no Projeto Aqua, há muitos anos atrás. Mas a Natasha está falando aqui, tio, o vovô está assistindo a gente. Pai, um beijo, continue isolado, eu sei que é difícil. Graças a Deus, ele, minha irmã e minha sobrinha moram vizinhos de parede, estão todos isolados e estão lá fazendo... O meu não é tão moderno que nem o seu, que o meu não entra no Instagram. Mas fico muito contente da tua família tá aqui em peso. Mas então, manda um abraço para interrompi voltando. Ô, Gabriel, uma coisa que você estava conversando um pouco antes da live, né? Eu estava dizendo, eu assim, é uma coisa minha que apareceu naturalmente, até tenho vergonha de dizer, mas eu me inspirei no livro, no filme sobre a Lava Jato, mostrando o Marcelo Odebrecht quando ele foi preso. E ele, na cadeia, fazia atividade física, se barbeava, se vestia, para ter um senso de propósito, de organização. E eu lembrei disso dele, e eu tenho feito assim, eu acordo, arrumo a cama, escovo o dente, eu faço uma meditação, me alongo, tomo um banho e me visto como se eu fosse sair. Eu estou em isolamento, meus filhos estão com a mãe no interior, que é mais seguro, então eu estou 100% sozinho, porque eu preciso do computador, da internet para trabalhar, senão eu estaria lá com eles. E eu criei essa pequena rotina. Aí chega sábado e domingo, eu paro, não trabalho, não abro a ilha de edição, durmo até mais tarde, não arrumo a cama. Foi uma forma mental, falo mais com meus amigos, foi uma forma que eu desenvolvi de criar uma rotina. Isso ajuda na saúde mental? Bastante, Citou um exemplo que a gente... prefiro usar o seu exemplo, mas o cara fez correto. E as pessoas deveriam fazer, deveriam acordar no horário que estão acostumadas, deveriam, mesmo que esteja em home office, trabalhar no horário que seria o horário comercial da atividade dela, deveriam se exercitar e deveriam ir para a cama e desligar celular, essas coisas, na hora que tem que dormir. A Érica, mergulhadora, amiga nossa, está falando, é isso mesmo, rotina. Ajuda, né, Érica? Bastante. Fundamental, eu tenho feito, eu acordo todo dia no mesmo horário, vou fazer meu exercício, confesso que faço a minha corrida outdoor 2, 3 vezes por semana, longe de tudo e de todos. Isso tem outras pessoas correndo, mas eu não passo perto de ninguém. Não sou eu para criticar ninguém, e nem dar esse julgamento, é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que fazer atividade física, ir para o mercado e para a farmácia, desde que usando EPI... mercado e farmácia, fundamental,
especialmente mercado por causa do volume de pessoas. Procure escolher os horários mais vazios do mercado. E usar EPI, né? Tem uma pergunta aqui perguntando sobre máscara e luvas. Inclusive, hoje a orientação do Ministério da Saúde, para quem não conseguir as máscaras industrializadas, profissionais, adaptar e fazer máscaras caseiras. Tem vários médicos e profissionais dando dicas de como fazer na web, né? Mas eu acho, além de você procurar dicas, se você tiver alguma habilidade com costura e tal, é brincadeira, mas hoje eu fui numa padaria pegar meu pãozinho, estava vendendo máscaras de pano. Então a turma está se virando, estão começando a procurar. É óbvio que a máscara de pano requer cuidados, mas é lavar, basicamente. É lavar e saber usar. A Mari, que entrou aqui, disse que a rotina dela é trabalhar na linha de frente do hospital lá na Bahia. Mari, olha, as nossas orações e nosso mais sincero agradecimento e tome cuidado aos profissionais de saúde que estão na linha de frente das batalhas no hospital, que viraram realmente os nossos heróis. E a Naninha está lembrando aqui, pessoal, tomar cuidado com a higienização da máscara. Porque tem gente desavisada que fica tanto pondo a mão na máscara para ajeitar, usa ela há muito tempo, que a máscara acaba sendo um vetor de contaminação, né? Aí, Lau, você falou luva. Luva, eu prefiro que o profissional da saúde use. O que eu acho que as pessoas têm que... Vai no mercado. Os mercados que eu vi, está todo mundo com álcool lá oferecendo. Inclusive lojinha pequena. Limpe o carrinho, faça a lista de compra para não ir toda hora. Use gel o tempo inteiro. A máscara, sim, sem dúvida. Entra de máscara e sai de máscara. Mas luva, eu não acho que resolva, porque você vai manipular as coisas do mesmo jeito. Você tem que lembrar de lavar a mão. Fundamental. Ou não tem como lavar a mão no mercado, álcool gel. Álcool gel. Não, eu esses dias aí eu fui fazer um favor para um grande amigo meu que está com suspeita de coronavírus. Na verdade, ele está com sintomas leves, graças a Deus, mas está seguindo o protocolo de ficar 14 dias 100% isolado. E aí, como ele mora aqui a 5 minutos de carro de mim, ele pediu para eu ir comprar, quando eu fosse no mercado, comprar ração para o gato dele. E eu fui na pet shop, e na pet shop tinha álcool gel, né? Aí segui os protocolos, deixei na portaria dele, não tive contato com ele, enfim. Quer dizer, tomando os cuidados, os protocolos, dá para sair. Agora, tá chegando a pergunta que eu já tinha dito que eu ia te falar, né? Tem uma senhora que perguntou assim, tem 2 netos gêmeos de 4 meses, posso visitá-lo? Ela é avó. Essa é a pergunta que eu não sou a pessoa adequada para responder, mas a senhora tem que pensar no risco. A minha filha hoje chorou porque não vai poder ver a avó na Páscoa. Então, eu sinto, é um momento difícil. Se os seus netos estivessem isolados com você, se sua filha tivesse fez uma quarentena, mas é um risco sempre. A gente precisa preservar a população de risco. E diminuir o número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo para não sobrecarregar o sistema de saúde e dar tempo de terem resultados mais afirmativos. A pergunta que eu estava me preparando para te fazer antes de responder dessa senhora que perguntou dos netos é o seguinte: eu não posso fazer uma live com um médico, mesmo sabendo que infectologia não é a tua área de especialidade e tal, mas eu não posso receber um médico numa live e não perguntar sobre a tal cloroquina, porque dizem que antes da internet todo brasileiro era um pouco técnico de futebol. Depois do Facebook, todo brasileiro é técnico de futebol, médico, advogado, economista, filósofo, educador, jornalista, e todo mundo tem opinião sobre cloroquina. Eu fiquei até assustado de ver ontem um deputado que não é médico afirmando a cloroquina. O que a gente pode falar? Porque politizaram até o remédio, Gabriel. Pois é, Lau. É lamentável que tenham politizado. A evidência ainda não é clara. E uma frase que eu aprendi na pesquisa médica é: a pior opinião que você pode ouvir é a opinião do especialista. Tem menos valor científico. O que tem valor científico é números. Mas nós estamos numa situação que é um pouco caótica. Entendo que, sob prescrição de um médico e sob cuidado de um médico, particularmente acompanhamento internado, tudo é válido. A hidroxicloroquina é válido ser usada. Agora, você com quadro gripal em casa, ir numa farmácia, primeiro você não vai conseguir comprar. Se meter porque tinha cloroquina de uma viagem, não faça isso. Não faça essa loucura. Eu vou te dar um exemplo muito claro.
como você sabe, somos amigos, viajantes, fomos para lugares mais estranhos do mundo, e eu deixei de ir para alguns lugares que tinham malária, porque eu preferi não Eu tomar fui para Moçambique, hidroxicloroquina. Papua Nova Guiné, fui para os piores focos de malária do planeta, Ilha Então, Salomão. eu preferi tomar cuidados do que tomar a hidroxicloroquina. A pergunta é, se eu apresentasse um quadro leve, em casa eu tomaria? Não tomaria. Eu procuraria um infectologista e ouviria a opinião dele. E se eu fosse internado, aí eu acho que vale a pena. Então, deixa eu te falar como leigo se eu entendi, tanto pelo que você falou, quanto que pelo que eu li. É uma droga que tem potencial benefício, mas também tem potencial risco. Portanto, ela depende de um médico e ela não é um remédio milagroso, porque se ela fosse milagrosa, igual falam, não iam ter morrido 15 mil americanos, 12 mil espanhóis, 12 mil italianos, né? Sempre concordo em gênero e espécie. Não façam loucura. A gente está correndo atrás. O vírus chegou na frente da gente. Estamos correndo atrás. Há alguma evidência, mas isso tem que ser prescrito e acompanhado por um médico. Gabriel, agora eu e você, né? O pessoal que não pegou o começo da live, eu estou falando com o doutor Gabriel Gani, que além de médico, é um grande amigo meu. A gente começou a dar aula de mergulho junto em 1988 no Projeto Aqua. Dá para ver pelos nossos cabelos. Aqui, fazia faculdade de cinema, enfim, eram outros tempos, a gente se conhece há muitos anos, já viajou junto e tal. E aí agora um colega do mercado de mergulho, só que passou rápido a mensagem, eu acho que é o Marcelo, mas não sei qual Marcelo que perguntou, mas é interessante que ele falou, como é que vai ser no nosso negócio, né? Ele fala do mercado de mergulho, quando reabrir a operação, ele pergunta como que eu vou esterilizar os materiais da minha escola e das operadoras, os reguladores e as máscaras de mergulho. Então, eu vou dar uma dica bem legal para ele. Água e sabão. E deixa um tempo. Sabão. Aliás, tem uma moça lembrando a gente que a gente não falou. Quando recebe compra pelo aplicativo, tem que lavar tudo. Ou com água e sabão, ou com sprayzinho. Eu uso uma dissolução de água com um pouquinho de cloro num daqueles purificadores de jardim. A água com cloro eu tenho usado na sola do tênis. Isso. E eu, sem querer, derramei no tecido e pode estragar. Então, eu acho que você lavar com água e sabão e deixar um tempo é suficiente. E, obviamente, você tem que tirar o sabão. Era o Marcelo Gesteira que estava perguntando, né? Então, água e sabão, uma solução de água e sabão e dar uma esfregada. Sim, há muitos anos, o nosso saudoso Sérgio Viegas, ele fez um trabalho sobre higienização por causa de fungos e assim por diante. E ele usava hipoclorito e outras substâncias. Mas tinha que ter muito cuidado para remover tudo depois, até por causa senão é tóxico para o próximo de inalar alguma coisa. Eu usaria água e sabão mesmo e deixaria de molho na água e sabão. Agora, Gabriel, o Silvio Serrano está falando o seguinte, a vacina eficaz não deve surgir em menos de um ano. O que a gente precisa fazer para achatar a curva e, de uma forma ou outra, todos nós vamos pegar essa doença? Eu li que a previsão é de 60% a 80% da população brasileira vai pegar no próximo ano. Tem pertinência o que eu li? Então, eu acho, de novo, é uma péssima opinião, que além disso eu não sou especialista, mas eu acho que boa parte da população vai pegar. Acho que a vacina vai acabar sendo um pouco acelerada. Então, estão falando de 6, 7 meses, mas é a vacina que eu provavelmente pensaria 2 vezes antes de tomar. Eu estou lendo que os protocolos da ONU para liberar em grande escala não tem como fazer em menos de um ano. É isso que eu vi. Agora, a gente lê tanta coisa, né? E num caso de pandemia, só que mudar os a gente tem que repensar as coisas. Tem muita coisa que vai ter que ser repensada. Então, acho que a vacina vai demorar meses, pelo menos. Isso não tenho dúvida. 1 ano, não sei. Acho que vai ter bastante gente infectada, mas acho também que o assunto daqui a pouco começa a diminuir. Como foi o H1N1, né? Porque esse é outro problema. O H1N1 é uma doença séria também. E tem uma diferença. O H1N1, a gripe suína, pega crianças, pega outra faixa da população mais doído do que o coronavírus pega. O coronavírus bate bastante nos imunodeprimidos, nos que têm comorbidades e particularmente na terceira idade. Agora, o H1N1 bate. E o problema tanto que o Ministério da Saúde... né?
Porque vai vir um inverno a partir de junho, onde você pega a pessoa que tem quadro de bronquite e de asma, aí você pega o frio, o resfriado, a gripe comum, HN1 e a porcaria dessa maldição dos coronavírus, tudo ao mesmo tempo, né? É por isso que, de novo, quem sou eu para falar? Quer dizer, a curva tem que achatar, mas a gente tem que tomar cuidado para não prolongar a curva para os piores meses. Nós não sabemos. Eu acho que é uma situação que ninguém viveu, né, Gabriel? A verdade é que a gente, em 1920, quando teve a gripe espanhola, a gente não estava aqui. E chegar uma doença nova que ninguém da população tem anticorpos é um momento até para refletir. Agora, só assim, dando uma espairecida aqui, saindo um pouco só do tema médico, mas assim, a gente acaba vendo tanta notícia, que acaba sofrendo alguns sintomas. Na semana passada, eu recebi o terapeuta Tadashi Kadomoto, que tem um instituto nesse horário, ele foi meu convidado, ele falou muito desse bem-estar, ele até conduziu uma meditação que está salva no meu feed. Se vocês entrarem no feed do Instagram, essa live vai ficar salva para vocês indicarem para os amigos, para quem quiser assistir. E tem a do Tadashi, que ele fala muito isso de respiração, de meditação, para tirar um pouco daquela angústia, daquela opressão, né? O que você acha? As pessoas devem ficar fixas, lendo tudo a respeito, ouvindo, discutindo, ou cada um tem que achar a dose de informação que é suficiente para não acabar fazendo mal, essa overdose de coronavírus virtual, né? Então, Lau, o que eu acho, primeiro, pegue informação o mínimo possível, mas de fonte confiável, que basicamente é o Ministério da Saúde. Eu tenho tentado ajudar a postar basicamente no Facebook algumas, frisando as orientações mais claras e tal, mas eu estou vendo tanto ódio, tanta notícia falsa, virou nós contra eles de uma maneira que faz mal para a gente. Não é nós contra eles, direita e esquerda. Quem fala bem da cloroquina leva porrada de quem fala mal. Nós não somos expertos. Você foi muito claro. Isso é um bicho novo e eu acho que a gente vai ter que repensar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas e ao mesmo tempo, a gente tem que partir para uma menos ódio, gente. Mas acho que essa é uma doença, é um vírus do Brasil que está contaminando, né? As pessoas se agridem por pensar diferente. Nós temos uma história de ser um país, né? Olha aqui um exemplo, cara. Eu sou judeu, você tem a descendência árabe, são povos que lá fora são inimigos, e aqui no Brasil a gente é amigo há 30 anos e tem um monte de amigos. Quer dizer, o Brasil sempre teve essa tradição de conviver com as diferenças, e hoje a gente tem, além do coronavírus, a gente tem o ódio-vírus, tanto da direita quanto da esquerda. Eu, que não me encaixo em nenhum dos extremos, eu estou numa situação que os amigos de direita me chamam de comunista, os amigos de esquerda me chamam de capitalista, e não sei o que, parece que tudo é xingamento. Nada diálogo, né? Nada deve impedir você, que é uma voz super atuante, de dar sua opinião. O que eu estou vendo é as pessoas darem opinião sobre o que elas não sabem. Eu também não sei muita coisa. Sendo médico, eu estou vendo que cada dia eu sei menos sobre o Covid. Já dizia um filósofo lá, só sei que nada sei, né? Quando você começa a estudar a fundo um tema, né? A gente faz mergulho técnico, você começa a descobrir as variantes, e justamente para não ficar o pessoal mega sobrecarregado com coronavírus, nós vamos dedicar agora essa segunda etapa da nossa live a uma paixão que eu e o Gabriel temos em comum, que são os tubarões. Inclusive, eu escrevi um livro há muito tempo atrás sobre tubarão, em 95, e o Gabriel escreveu um livro sobre homens e tubarões que eu fiz, até eu escrevi o prefácio, e eu deixei a dica aí no meu stories que a Amazon Brasil está disponibilizando o livro gratuitamente durante o período da quarentena. Então, Gabriel, fala um pouco do livro e vamos falar um pouco, para mudar de assunto e não falar de coronavírus, falar sobre essa paixão em comum que são os tubarões. Inclusive, nós já mergulhamos junto com os tigres na África do Sul, com o grande branco. Vamos fala primeiro um pouquinho do livro, né, cara? E, eu estou vendo... Deixa eu te mostrar, né? Hoover, Érica, a camiseta, um monte de mergulhadores. Olha, essa camiseta está escrito que laziness kills more than sharks. Ficar sem fazer nada faz muito mal para a saúde, no fundo, e o Lau sabe, tanto quanto eu, que tubarão não faz mal para a gente. É uma paixão. O livro foi
Como vocês sabem, eu passei 30, 40 anos da minha vida no mergulho e os últimos anos da minha vida de mergulho foram dedicados a mergulhar e levar as pessoas para ver tubarões. Quando eu já estava saindo disso, estava voltando para a medicina, o Lau me procurou, a gente fez algumas viagens juntas, excelentes viagens, nos reunimos junto com outras pessoas que entendem a importância do tubarão no meio ambiente, a sua importância e essa triste imagem que a mídia acaba, sem querer, trazendo do tubarão para a gente. E veio o livro do Lau, veio uma série de projetos, e eu, quando larguei o mergulho como profissional da área, depois fui diretamente voltar. Voltou para a medicina, né? Eu estou devendo para todo mundo que me apoiou durante muitos anos de mergulho. E aí resolvi apanhar essas histórias, peguei o Lau, peguei o Marcelo Spielman, algumas outras pessoas, aficionados e pessoas que estudam o tubarão, para fazer um apanhado para vocês, com histórias, com a biologia do tubarão, com oportunidades, particularmente para aqueles que mergulham, de encontrar esses animais. E um monte de foto legal também, né? Sim, de vários colaboradores que puseram para a gente imagens das nossas experiências aí. Quando a gente fala que uma imagem... Me tocou vale escrever uma parte meio chata do livro, que foi aquele acidente de tubarão-tigre. Agora, o pessoal que tá fazendo pergunta do livro aqui, eu vou dizer de novo, tá no meu stories o link. Gabriel, conta pro pessoal que o livro tá grátis durante a quarentena no Amazon, para o pessoal poder baixar. Então, pessoal, entrem no Amazon Brasil, procurem Sobre Homens e Tubarões, é gratuito. Meu conselho é que vocês façam ou num Kindle colorido ou no seu celular, porque o livro tem uma série, além dos textos muito gostosos, meu, do Lau e dos outros colaboradores, tem fotos muito bonitas que vão ficar melhor a cores. E aí dá para ler no celular, dá para ler no iPad e assim por diante. E pessoal, quem não conhece o Gabriel, porque vai entrando gente, saindo gente, é uma rotatividade grande, é o Gabriel Gami, médico, instrutor de mergulho. E nesse mesmo stories que eu recomendo o livro dele, que ele está falando que está grátis no Amazon, tem o Insta dele para vocês seguirem também, porque ele também mergulha, guia viagens com tubarões, é médico de medicina do esporte, então também é um Insta muito bacana, o Gabriel Gami, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live poder seguir. Agora, eu vou fazer uma brincadeira. Quem não sabe, eu falo do Gabriel, a gente se conheceu em 88, na época eu era estudante de cinema na FAAP, tinha o cabelo até aqui, e ele era meu chefe, junto com o Lalo, o Ricardo Moira, da Scuba Point, na equipe tinha o Fábio Amaral, que hoje está morando nos Estados Unidos, é piloto de avião, enfim, o Zig, que hoje mora em Fortaleza, era tipo a primeira equipe de instrutores de mergulho lá do Projeto Aqua, e eu lembro, se eu não me engano, o Gabriel é um pouquinho mais velho que eu, era meu chefe, mas se eu não me engano, tua carteirinha de básico é de janeiro de 84, não é isso? É Aquamundo, é. Então, e a minha é de dezembro de 83. Ou seja, eu comecei a mergulhar. Eu ganhei de aniversário o curso de mergulho do meu pai, quando eu tinha 15 anos. Eu comecei um mês antes que você. Eu lembro que eu tirava sarro disso. Porque você era meu chefe, já era instrutor PED, e eu era monitor, uma estrela da CBPDS, da Confederação Brasileira. Mas eu falo, mas eu comecei antes que o Gabriel. Tipo, eu falava que você era o chefe. Era um mês de diferença. Agora, uma outra curiosidade, falando de tubarão, pessoal, quem viu a minha matéria saiu no Faustão e saiu também no Reino Animal, Diários de Laurence Schwab, quando eu saio da gaiola com o tubarão branco, esse doutor que está aqui embaixo, aqui, ó, de mim, aqui no live, ele foi um dos meus mergulhadores de segurança. Em alguns mergulhos ele fazia uma segunda câmera e um havaiano segurava um bastão. Em alguns mergulhos, o Gabriel também chegou a segurar o bastão para ser mergulhador de segurança, né, Gabriel? E lá eu acho que vale a pena mencionar que nós quase fomos mordidos pelas pessoas que estavam na gaiola. Porque cada vez que eu e o Lau, cada vez que a gente se afastava um pouco mais da gaiola, os tubarões se afastavam mais ainda. Então, aquela história, não estou dizendo que você deva fazer isso ou não. A gente quis provar, o Lau provou, que não é esse monstro que está lá para morder a gente. Ele é curioso, precisa tomar cuidado, mas ele ia embora. Ele falava, não é minha comida, e ele se afastava mais ainda.
e a turma olhava para mim e para lá e falava, oh, volta para a gaiola. Volta, exatamente. Mas a gente teve um momento meio emocionante, eu lembro que a gente estava num grupo de 3 mergulhadores, e num determinado momento a gente chegou a ser circulado por 4 tubarões brancos, e aí nós, quando eles ficaram em vantagem numérica, eles começaram a circular a gente, foi a hora que a gente retornou para a gaiola, né? Sim, é aquilo que você sempre fala, todos os experts de Shark Dive falam, o problema não é o tubarão que você está vendo, é o tubarão que você não está vendo. E pode chegar em outra direção. O tubarão branco está lá no livro, se você quiser olhar, ele tem um padrão de ataque que é emboscada vertical. E é difícil ver. Então, aí o Lau olhou para mim, eu olhei para ele, olhamos para os outros, vamos para a gaiola. Questão de bom senso. Pô, eu e o Gabriel tem uma outra história que daí foi chata, que junto com essa coisa de coronavírus, nós em abril iríamos guiar um grupo para mergulhar com o tubarão galha branca oceânico, e essa praga desse vírus acabou impedindo que a gente fizesse essa expedição para o galha branca. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa espécie, que é o galha branca, e a Tami está perguntando aqui qual o mergulho, para cada um de nós dois, qual o mergulho com tubarão que mais marcou a vida. Eu já adianto que é difícil a gente escolher um, porque são milhares de mergulhos com tubarão que cada um de nós fez, né? Então, começando pelo tubarão galha branca. Galha branca. O galha branca oceânico é um tubarão inquisitivo. Ele era conhecido como nariz dos oceanos. Ele tem um olfato super especializado. E nos naufrágios da Segunda Guerra, ele chegava mesmo. E aí... Isso é importante. Tem muita gente que não conhece essa espécie. No livro do Gabriel fala também e tal. O galha branca oceânico, como o próprio nome diz, ele é uma espécie oceânica. É uma espécie que vive em águas abertas, longe da costa. Por isso, ele é uma espécie muito agressiva, porque ele tem poucas oportunidades de se alimentar. Esse mar aberto é como se fosse um deserto azul. Então, por exemplo, uma das coisas que esse tubarão faz é seguir baleia-piloto. Quando a baleia-piloto desce lá no fundo para matar uma lula gigante, ela come, balançando a cabeça, esses pedaços de carne que saem, o tubarão vai atrás e vai comendo o resto. Então, ele é um animal oportunista e, por conta disso, e pela pouca oportunidade de comer, agressivo, né, Gabriel? Por isso que é um mergulho que tem que tomar cuidado, né? Quando o bolão de diretrizes para quem poderia ir, porque precisa atenção o tempo inteiro. Um turista que queira mergulhar com esse animal tem que entender que sempre existe um risco, embora a gente entenda que esse risco é baixo, se você se comporta adequadamente. É um tubarão, por ser oceânico, ele tem um hábito que eu e o Lau já percebemos, ele não gosta de águas rasas. Então, quando você está seguindo a correnteza com ele, quando começa a ter fundo e o fundo começa a ficar visível, o tubarão acaba indo embora. Então, é uma operação especializada. Houveram, não numa operação de galha branca oceânico, mas no Mar Vermelho houveram alguns acidentes, muitos anos atrás. Esse acidente se repetiu, acho que o ano retrasado. Há questões se é um animal da espécie que é um maluquinho, como nós temos maluco de monte por aí, também você tem um animal que nasceu mais agressivo da cabeça. Tem um cachorro mais bravo. Pois é. Enfim, E realmente, para mim, já emendando, é difícil eu pensar qual é o mergulho que mais me marcou, mas eu sempre vou botar uma espécie que é a minha predileta, que é o tubarão-tigre. Com aquele olho, mete um olhão na tua cara. O Lau teve comigo no mergulho na África. Estava muito difícil, era um mergulho que nós ficamos. Todo mundo subiu congelado, 14 pessoas, sobrou na água, eu, o Laures. E o Marcelo Scaff. E o Marcelo Scaff, né? Grande Marcelo. E os 3 desesperados, congelando de frio. Aí o tubarão, na hora que a gente estava indo embora, o tubarão passa lá no fundo, a gente ficou sem ar, teve que subir. Enfim. Para o pessoal entender, né? Um fundo lá tinha mais ou menos 25 metros, na região de Alwell Shoals, lá na África do Sul. E o pessoal bota um pouco de isca num negócio fechado. Então o tubarão sente o cheiro, mas não consegue comer. E a tendência é que esses tubarões subam até a isca e aí a gente possa praticar o mergulho em águas mais rasas, que também são um pouco mais quentes. Só que naquele dia específico tem um tubarão menor, que chama galha preta, que se concentrou em grande quantidade, fez uma bagunça. E como eles tinham uma superioridade numérica muito grande, os tigres, que são maiores, mas eram 1 ou 2, ficavam lá no fundo.
E eu, o Gabriel e o Marcelo, a gente queria imagens dos tigres, não do Galha Preta, né? Então foi uma situação complicada, né? Faz parte da vida do Shark Diver. A gente tem que entender que a natureza controla, não é a gente que controla a natureza. Ó, nós temos mais duas perguntas aqui, Gabriel. O coach subdiving me perguntou sobre a vez que está todo mundo pronto para cair na água e o branco pulou. Na verdade, isso é um mergulho de 98. Estava eu e o Marcelo Scaff em Dyer Island, na África do Sul. Eu, o Marcelo Scaff e um guia local que já tinha feito 2 mergulhos fora da jaula com o branco e já estava lá, vamos fazer fora da jaula. Eu estava meio reticente porque a visibilidade estava ruim. Era anos 90, e numa região de caça, né? Numa ilha com muito leão marinho, onde os tubarões brancos vinham caçar. Então era um mergulho de certo risco. A gente estava assim, terminando de se vestir para cair na água. Eu perguntei para o gringo, para o sul-africano, você tem certeza que é seguro? Aí quando ele foi responder, saltou aquela cena que hoje a gente vê no National Geographic toda hora, mas naquela época de 98 era uma cena que não tinha sido filmada ainda. Saltou na nossa frente o branco, assim, pegando um filhote de leão marinho, caindo na água, ficando aquela mancha de sangue. Sei que eu olhei o Marcelo, sul-africano, ninguém falou nada, a gente só começou a tirar o equipamento. Let's go to the cage, né? Mergulhamos na jaula. E tem uma pessoa perguntando sobre se o tubarão bota ovo igual uma espiral, a Naninha falou. Sim. Tem ovíparo, você quer falar um pouco? Então, nós temos basicamente os vivíparos, que têm o útero, tem os ovovíparos, que têm os ovos com ligações uterinas, e tem algumas espécies, acho que 20%, 30% das espécies, ovíparas, mas que botam ovos bem sésseis, colados nas pedras ou em sedimento, ao contrário de peixes, dos peixes ósseos. Pessoal, só explicando, a palavra céssio que o Gabriel usou é uma palavra para organismos marinhos que não se movimentam, né? Então, quer dizer que o ovo ele se fixa e fica céssio, fica sem movimentação. Perfeito. Ele gruda no substrato e não fica lá boiando, porque se ovinho boiando, os peixes vêm e fazem o festival. Até nisso, o tubarão tem um sistema de defesa, nas espécies que são ovíparas. E uma coisa super curiosa, que a Naninha quer que faz essa pergunta, é que no tubarão mangona, que é uma espécie ovovivípara, significa que forma um ovo dentro da barriga, o tubarão eclode dentro da barriga da mãe, e daí ele sai e nasce vivo. Os primeiros a eclodirem fazem canibalismo intrauterino. Eles comem filhotes que ainda estão no estado dentro do ovo, dentro do útero, ele já tem mandíbula e já come uns aos outros. É uma loucura isso, né? Mas então, algumas espécies fazem isso e outras comem o líquido do ovo. Às vezes outras não se desenvolvem e ele aproveita, porque até na natureza o ovo, para a gente, o ovo da galinha é um alimento com uma qualidade nutricional razoavelmente boa, uma boa fonte de proteína. Olha a dica aí, pessoal. A clara do ovo é uma excelente proteína. E os tubarões sabem disso também. Então, eles usam até a deles mesmos, né? Dos irmãozinhos. Tem gente falando aqui que tem seu livro. Alguma pergunta a mais, pessoal? A gente está aqui passando do tempo da nossa live, que a gente tinha planejado mais ou menos 45 minutos, mas enquanto estiver entrando pergunta, o Instagram expira quando der 1 hora. Você pode falar um pouco mais, Gabriel? Porque estão entrando mais perguntas. Quando o assunto é tubarão, então, o Gui Donice, que é meu amigo e seu amigo, né, conhecido, ele pergunta assim, vocês acham que depois da pandemia os países orientais diminuirão o shark finning? Olha, a gente está vendo que pelo menos tem um primeiro movimento que a China proibiu os mercados de carne de animais selvagens, que já é maravilhoso, né? Agora, não sei se vai estender para espécies marinhas. Tem alguma opinião sobre isso, Gabriel? Não sei. Então, Laura, eu tenho o que eu gostaria. Eu gostaria que acontecesse. Precisamos tomar cuidado quando a gente conversa Ásia, China, porque muita gente está fazendo xenofobia, passa um oriental do lado, o nego se afasta. Isso é horrível, isso é ridículo. Aliás, Gabriel, que ótimo que você falou isso, pessoal, porque nós, brasileiros, acabamos sendo hipócritas. Eu tenho visto muito post falando que a culpa é da China porque a China come carne de animal silvestre. Então, quem foi a culpa do HN1? HN1 não aconteceu na China, ele dizimou um monte de gente também. Então, vamos...
A Zika veio no Brasil. A gente Dengue, consome tá? carne de animal silvestre. Você vai na beira da estrada, de um restaurantezinho de beira de estrada, nas rodovias, na Belém e Santarém, vão te servir carne de paca, carne. Então, assim, você tem essa prática no Brasil. E quando a gente fala de tubarão, Gui, eu fiquei chocado com um dado que eu li outro dia, que o maior consumidor do mundo de carne de tubarão, sabe qual é? Brasil. Hoje. Pode ser mesmo, Lau. As raras vezes que eu vou no mercado municipal, eu vou olhar, tem venda de barbatana, tem venda de. Ninguém sabe, né? Cação é tubarão, pessoal. Não existe diferença. Cação é o que foi para a panela. Tubarão é o que você vê no mar. E, lamentavelmente, se vende carne de tubarão para burro. Antes fosse pelo menos a carne, mas continua se vendendo a barbatana. A nadadeira do tubarão. Gabriel, os dados, depois eu vou te passar, eu tenho aqui no meu computador o relatório da FAO, Food and Agriculture Organization da ONU, e diz que a história foi o seguinte: quando se criou no Brasil a lei de anti-finning, viu, pessoal? Finning é aquela prática cruel que o pessoal antigamente matava o tubarão, cortava as fins, que são as nadadeiras, o pessoal erroneamente chama de barbatana, mas enfim, acabou pegando esse nome, né? Barbatana, na verdade, que as baleias têm para filtrar o peixe, jogar fora a água, mas enfim. O consumo dessas partes do tubarão, que são consideradas uma iguaria na Ásia, ele é permitido hoje pela lei brasileira desde que você aproveite o animal inteiro. Então, em vez de diminuir a morte de tubarão, que era a intenção de quem fez a lei, acabou aumentando o consumo de carne de tubarão, porque eles continuam matando o tubarão. A barbatana, que tem um valor continua alto, sendo exportada, e a carne vai para o mercado nacional. Uma carne que tem um alto grau de mercúrio e outros metais pesados, e ela está sendo usada em merenda escolar, principalmente o senhor Marcelo Crivella, prefeito do Rio, que dá carne de tubarão nas merendas. Eu tenho dados e estudos que é uma carne tóxica e que está sendo distribuída nas merendas escolares do Rio de Janeiro. Lau, aí vale a pena enfatizar para todo mundo: tem carne de peixe muito mais saudável. A carne de tubarão não é saudável, não é nutricionalmente justificável. Se fosse para não passar fome, é uma coisa, mas não é o fato. O Brasil tem uma costa boa, você tem outros tipos de peixe, você tem peixe de cativeiro que você pode consumir à vontade, e uma delas, eu garanto para vocês, se eu pegar uma nutricionista, um nutrólogo, eles não vão receitar para você carne de tubarão, porque não tem ômega, não tem porcaria nenhuma, tem mercúrio. Quer dizer, por favor, procurem as carnes de peixe adequadas, pessoal. Ô, Gabriel, uma grande amiga minha, eu não vou citar o nome dela por respeito, tá? Escreveu assim: sonhe o dia que você substituir a palavra tubarões pela palavra peixes. Go vegan. Quer dizer, ela quer que a gente vire vegano e pare de comer peixe também. Eu respeito o vegano. Eu vejo na minha prática que o vegano precisa de orientação. Não é uma doença, pelo amor de Deus, mas a dificuldade de obtenção de alguns alimentos acaba precisando de uma orientação nutricional, com nutricionista. Muitas vezes com suplementação com proteína vegana. Eu tenho um amigo, Cezinha, amigo meu vegano, que viaja comigo para o Mato Grosso para filmar e tal. E aí, como lá naqueles lugares não tem a diversidade de alimento que ele precisa, ele traz suplementos vegetais, proteína vegetal e tal, para fazer um reforço. Não, é possível manter a saúde. Mas é possível manter a saúde nossa. Agora, falando da saúde do mar, o que eu procuro ao consumir peixe é ler a origem, se informar sobre a origem desse pescado. Por exemplo, nós temos bijupirás do nosso amigo Cazu, que cria, que é um negócio que não tem impacto no meio ambiente, então é uma piscicultura feita de forma responsável, conheça a fazenda, ou pesca dentro dos limites, as espécies corretas. Então, tem cartilhas, né, do Greenpeace, de outras ONGs, de quais as espécies e as temporadas para consumir, para respeitar o defeso. Então, acho que o que é importante é, sem extremismos, mas é praticar um consumo consciente, né, Gabriel? Você falou a palavra sem extremismo, consciência, olhar a qualidade nutricional das coisas também. Bom, o César, que eu mencionei, está mandando um abraço aqui. Ei, Cezinha,
Tamo junto, brother. Eu Um acabei de abraço. mencionar um amigo da minha equipe de filmagem, ele entrou aqui, tá mandando abraço. Desculpa te interromper, continua, Gabriel. Não, então, e não é só peixe. Quando a gente fala em carne vermelha, e eu não sou vegetariano. Eu como pouca carne vermelha, eu procuro mais a proteína ovoláctea, né? Muita a proteína do leite é bastante adequada. Então, você não precisa comer carne vermelha todo dia, mas quem sou eu para criticar o que você faz? Cara, que bom que é isso, né? Quer dizer, além de não ter extremismos, respeitar as diferenças. Eu, provavelmente, olhando a minha adolescência, em casa, era bife quase todo dia. Ou tinha bife, ou tinha estrogonofe, ou tinha carne moída, ou tinha aquela lagarto, que era aquela carne assada. Enfim, a gente comia proteína animal quase que 5, 6 dias por semana. Quer dizer, carne vermelha 5, 6 dias por semana, e quando não tinha carne era frango ou peixe. Hoje eu procuro me alimentar, eu como carnes mais ou menos 3 vezes por semana, e aí complemento com vegetal, com ovo, com queijo, e tem gente que é vegetariana, gente que é vegana, enfim, importante é respeitar as diferenças. Gabriel, a gente está chegando no limite, quando dá 1 hora, o próprio Insta vai cortar a gente está faltando 5 minutos para isso, então vamos praticamente encerrar. Eu queria que você desse aí as suas palavras de encerramento e agradecer demais a sua presença aqui. A gente tem feito essas lives convidando o pessoal. Você vai fazer uma semana que vem com o pessoal da Scuba Point também, que é um pessoal bem amigo, falando de tubarão, né? Então, pessoal, segue o Gabriel Gami. No meu Stories tem a dica do livro dele sobre tubarões grátis para baixar na Amazon durante esse período de isolamento. E nós tem o Insta dele para vocês poderem seguir e ver as outras lives. Essa live nossa, para quem tem interesse em ver desde o começo, ela fica disponível tanto no Laurence Waba no YouTube, quanto no feed do meu Instagram. Então, quem quiser ver a live completa, a gente passou os primeiros quase 40 minutos falando de coronavírus, de dicas para a saúde, e agora os últimos 20 minutos nós estamos falando mais de mergulho com tubarões. Então, agradecendo a todos, e queria que o Gabriel aqui se despedisse com suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Lau, um grande amigo, um humanista, porque a gente está num momento muito difícil. A gente precisa muito menos de briga, de ódio, muito mais de informação adequada, de distração, de uma vida com uma rotina. A gente precisa passar por isso. E nós vamos. O ser humano é resiliente, o ser humano sobrevive. Pessoal, menos ódio, mais saúde. Esse momento eu acho que é um divisor de águas para a maioria das pessoas, para que as famílias se unam mais, para que as pessoas olhem para a cabeça, menos para as futilidades, mais para as coisas que realmente importam. E são atitudes como essas, de vocês estarem aí gastando o tempo de vocês, ouvindo a gente, entendendo que essa pancadaria não vai ajudar ninguém a sair dessa crise, e vamos construir um Brasil melhor, né? Um mundo melhor. E a natureza agradece, né, Lau? Com certeza. Se tem alguém que está ganhando nessa pandemia, nesse momento... Aliás, eu vou encerrar falando o seguinte, Gabriel. Eu estava brincando outro dia com um amigo meu, que é assim... Lembra quando a gente era moleque, a gente fazia alguma besteira, a mãe e o pai pegavam... Vai pro seu quarto pensar, menino, vai estar de castigo. E na época não tinha internet, eu entrava no quarto para pensar. A sensação é que a mãe natureza falou para a humanidade: chega de fazer bobagem, vai para o quarto pensar, vai para casa pensar. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento de resiliência, de reflexão, de dar valor ao que realmente é importante e tentar mudar alguns hábitos para fazer o mundo melhor. Com certeza. Nós vamos aprender, infelizmente, da maneira difícil, nós vamos aprender muito. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Estamos encerrando aqui a live. Um abraço, moçada. Obrigado. A partir de amanhã no feed do meu Insta. Valeu, Gabriel. Um abraço grande. Grande abraço, Lau. Um abraço para todos. Valeu, pessoal.